Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Eu tô aqui na minha casa, no meu escritório, e a gente vai dar continuidade exatamente de onde a gente parou nos nossos encontros presenciais, né? A gente tinha terminado de falar de epopeia, certo? Fizemos algumas comparações, né, com a Odisseia, que vocês já leram, e essa semana, então, a gente começaria o conteúdo de tragédia, certo? Que é um conteúdo incrível, e vocês estão lendo Ifigênia em Aulis, né, do Eurípides, e o Édipo Rei, do Sófocles. Então, a gente vai ter bastante exemplos para dar com essas peças que vocês estão lendo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um PowerPoint, tá? Aqui, certo? Esse PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês pela plataforma do Plural e a gente vai começar a nossa conversa. Então, vamos segmentar esse PowerPoint. Você vai ter acesso a ele todo no final dos vídeos e a gente vai segmentar. Vou segmentando vocês para a gente ir dando explicações. Bom, antes de ir propriamente para a tragédia como um gênero literário, né, uma forma literária, um texto literário, que é um texto teatral, certo? Então, eu vou falar muito da tragédia como texto teatral, certo? Embora a gente use essa palavra de mil maneiras, né? Mil maneiras talvez não, mas em várias situações da vida, porque a tragédia, ela faz parte também de uma espécie de consciência humana. Então nós vamos ficar oscilando, né? Falando da tragédia como gênero teatral, mas também percebendo que a tragédia, ela extrapola apenas o que se dá no palco, como, né, texto teatral. Bom, a gente vai começar a falar da origem da palavra. A origem da palavra é muito mais antiga do que o texto teatral, com as suas regras. Ela remete, então, como vocês podem ver aí, a tragos, que no grego é bode, e aiden, que é cantar. Então, rigorosamente, tragédia, se a gente fizesse uma tradução assim, em função da etimologia, seria canto do bode, grito do bode, certo? Curioso, né? É porque isso remete aos sacrifícios de bodes durante festas religiosas dedicadas a Dionísio, ou esse deus, Dionísio, filho de Zeus, né? Que ocupa um dos 12 lugares mais altos no Olimpo. Essas festas que eram chamadas de dionisíacas, certo? Então essa palavra, ela tá ligada a uma história muito, muito, muito antiga, né? De uma Grécia muito, muito, muito antiga, certo? Bom, então esse é uma representação de uma dionisíaca, né? Esse rapaz aqui que segura essa criança com esse pandeiro certamente é a representação do Dionísio, certo? A gente vê pessoas se divertindo, cantando, né? Junto à natureza, percebam que, né, é numa floresta, certo? Você tem seres mitológicos aqui, como centauros, né? Tudo bem? Então, essa é uma das representações aí. Eu coloquei várias representações de pinturas, máscaras e esculturas para a gente ir criando, né, uma imagem iconográfica do Dionísio. Muito bem. Ditirambos. Ditirambos é um conceito que vocês também precisam entender para esse percurso histórico da tragédia. O ditirambo é o nome do canto religioso a Dionísio. Esses ditirambos eram entoados em coro, né, por vozes muito provavelmente masculinas, certo? Essas pessoas que cantavam os ditirambos, elas portavam máscaras, né, durante essas festas muito, muito antigas a Dionísio, elas portavam máscaras de animais, tá? E ao cantar esses cantos, né, ao entoar esses cantos, se dançava e se dramatizava, muito provavelmente, episódios míticos, episódios da religião, ou seja, mitológicos. E aí tem mais um quadro representando Dionísio. Notem como Dionísio vai estar normalmente representado muito jovem, sem barba,
ou totalmente nu, ou com o dorso nu, né? E sempre próximo, segurando cachos de uva e taças de vinho, certo? Essa é, digamos que, uma iconografia tradicional do Dionísio. Bom, o Dionísio, portanto, ele equivale ao deus Baco, né? Que é ligada ao vinho, festas, lazer, prazer, né? Ele é um deus que está ligado de uma maneira ampla à vegetação e aos processos naturais, tá? E é curioso, hein? O Dionísio, entre os 12, ele é o único que é filho de uma mortal. É um filho de Zeus com uma mortal. E a gente, então, vou contar para vocês aí, com a ajuda aí dos slides, a origem desse deus, né? Percebam, a gente ainda não está falando da tragédia como texto teatral, né? A gente está falando da origem do teatro, da origem da tragédia. Muito bem, Dionísio. Aqui tem uma síntese, né? Eu vou contar rapidamente para vocês. Zeus se apaixona por uma princesa humana, uma princesa chamada Semele. E, para variar, né, Hera descobre, fica muito danada da vida, né, e vai tentar desmanchar esse relacionamento, mesmo porque Semele tá grávida, certo? Então, ela desce ao mundo dos mortais, e como vocês sabem, os deuses, eles assumem formas, né, para estar entre os mortais, né? Um Deus nunca pode aparecer para um ser humano na sua forma divina, porque o ser humano não aguentaria, não suportaria tanta energia, né? Então ela desce ao mundo de Semele como uma espécie de camareira, de acompanhante, e vai se envolvendo com Semele e fala para Semele o seguinte: Semele, você precisa pedir uma prova de amor para esse seu amante que diz ser Zeus, certo? Então você precisa pedir uma prova para ele. Peça a prova então de que ele é Zeus mesmo, que ele apareça na sua forma divina, né? Aí a trouxa da Semele foi cair nessa conversa, né? E Zeus já tinha dito para Semele que tudo que Semele pedisse, Zeus faria, né? Então Semele pede: não, me dê uma prova de amor, me mostre que você é um deus e me apareça para mim na sua forma divina. Ele, como ele foi cumprir a palavra dele, ele aparece na sua forma divina e Semele não suporta, né? Ela não é capaz de suportar toda a carga celestial de energia, de beleza, de força, e ela é queimada até as cinzas. Porém, como Semele estava grávida e o bebê ainda não estava completamente formado, Zeus resgata esse bebê ainda semi-pronto, né? E termina de gestar esse menino, que vai ser o Dionísio, né? Então termina de gestá-lo. Aí, dependendo das versões que vocês forem pesquisar, ele termina de gestar na batata da perna ou na coxa, certo? Então, Dionísio é um deus, né? Que, embora seja filho de uma humana, termina de ser gestado no corpo do pai, daí ter a condição divina, certo? Bom, resumo da ópera. Como Hera sabia, né, que Semele estava grávida, Hera continua perseguindo, ela não fica satisfeita, ela acha então que Zeus deve ter salvado essa criança, não fica satisfeita, não fica sossegada, né? Zeus então usa de um expediente, ele transforma essa criança, depois que essa criança nasce, num bode, né? E deixa essa criança, então, transformada em bode, disfarçada da ira de Hera, tá? Então, na maioria das versões, Dionísio passa a sua infância, a sua adolescência livre com os animais, né? Perto da natureza. Portanto, perto dos vinhedos, certo? Ele está muito ligado ao rebanho, ele está muito ligado às videiras, né? Ele está muito ligado aos processos naturais. Então, depois que ele cresce e toma sua forma humana,
mais adulto, ele teria sido responsável por transformar a uva, né, o suco da uva, em vinho. Daí essa iconografia que mostra o Dionísio sempre perto das caixas de uva e bebendo vinho, ou perto de pessoas que estão bebendo vinho, certo? Muito bem? Continuando, aí mais uma iconografia mais um quadro, né, do Dionísio. Se não me engano, isso aqui é Caravaggio, né? Portanto, uma pintura do barroco. Notem então que ele está com essa taça, certo? Tem uvas aqui, frutas, remetendo ao jarro do vinho aqui. Ele representado jovem, imberbe, sem barba, com o dorso nu, com muitas folhas e muitas frutas em volta dele, remetendo a essa conexão que ele tem com a natureza, certo? Em nome de Dionísio faz parte da tradição as tais festas, né? Esses rituais, esses festivais religiosos, chamadas exatamente de dionisíacas, né? Então, como diz aqui no slide, né? Nesses festivais se homenageava Dionísio. Como que se homenageia Dionísio? Bebendo, festejando, perdendo completamente o limite, né? Então a gente pode pensar que o Dionísio é um deus diametralmente oposto a Apolo, né? Apolo é um deus ligado ao dia, à razão, ao sol, certo? A retidão, a objetividade. Dionísio, seu irmão, estaria no extremo oposto. Dionísio é o deus ligado à bebedeira, ligado à natureza, ligado ao instinto, certo? E não à razão. Tudo bem? Bom, passando, né? Aí a gente tem essas festas, né, que foram realizadas durante centenas e centenas de anos. Acredita-se que o Dionísio é o deus mais adorado pelo povo, certo? De todos os deuses, lá dos 12 deuses, o Dionísio é o querido do povo, né? Por razões óbvias, né? Um deus que para você honrá-lo, você bebe e se embebeda e deve se embebedar, né? Um deus que é uma espécie que representa para o povo uma espécie de possibilidade de diversão e de prazer, né? No meio de uma vida que é difícil, né? Que você está sempre dependendo das intempéries da natureza, né? Essas festas duraram muito, elas atravessaram com modificações, né, a Grécia Antiga até chegar na Grécia Polis, né? Então é uma festa que é muito antiga e foi sofrendo modificações. Bom, durante essa festa, o que se acredita é que durante essa festa aqueles ditirambos, aqueles cantos, né, eles eram, como eu disse para vocês, também essas músicas eram dramatizadas com gestos, né? Esses ditirambos foram ficando cantos cada vez mais complexos, com dramatizações cada vez mais interessantes e organizadas. Portanto, se acredita que esses ditirambos e essas dionisíacas, elas têm ali dentro a origem do teatro, a origem dessa necessidade humana, dessa vontade humana de se expressar por meio de gestos, de dramatizar, certo? É isso. Então, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Como eu disse, né? Os ditirambos eram cantados em coro, né? Esses cantos a Dionísio, com dramatizações, eram cantadas em coro. E havia um líder do coro, certo? Uma pessoa lá que eu imagino que na tribo, né? Sabia melhor reger, organizar isso, e esse cantor principal, que a gente pode chamar de líder do coro, era o corifeu, tá? Lembrando, então, de Tirambo, os cantos religiosos a Dionísio, né? As dionisíacas, essas festas religiosas ao Dionísio. Muito provavelmente, então, os ditirambos são a origem do texto teatral, certo? O que mais? Bom, a partir desse slide, a gente começa a falar já de muito tempo depois das dionisíacas, a gente já tem cidade, a gente já tem um teatro, e, portanto, fica para o próximo vídeo, certo? A partir daquele slide, a gente começa a falar mais da tragédia como gênero teatral, né?
depois de ter dado para vocês essa explicação da origem, né? E de como que a tragédia está ligada ao Dionísio e a um sacrifício. Então fica essa, digamos, essa dica para o próximo vídeo, que é como as tragédias estão ligadas a algum tipo de sacrifício. Tudo bem? Bom, eu espero ter sido clara. Vocês me desculpem qualquer coisa, é a primeira vez que eu faço vídeo desse tipo, mas a gente está junto, seja presencialmente, seja virtualmente. Vamos continuar estudando. Tudo bem? Beijo. Daqui a pouco eu já baixo outro vídeo com a continuidade desse conteúdo. Falou?